Fábio Carille, que na minha opinião, nesse instante, pode mudar, hein? Nesse instante, se bater a informação que eu obtive ontem às 16h10, é o favorito para herdar o cargo. Nesse instante, nesta manhã. O futebol é muito dinâmico, pode mudar muita coisa. Mas, segundo com quem eu conversei, o presidente do Santos olha com bons olhos, apesar que o Santos é formado por um comitê de gestão e é o voto dos 9. Então, resumindo, o Mazuco vai falar com alguém e esse nome vai ser levado para o comitê de gestão. O Carille me parece que é a bola da vez, meu caro, se as informações que a gente teve procedem. Vitor Hugo, é um perfil totalmente diferente do Diniz. Porém, eu recebi, inclusive, de um scout que acompanhou o trabalho dele lá no mundo árabe, diz que a propositura ofensiva dele deu uma amadurecida. Ele já está ganhando de 2-0, né? Porque 1-0 quando ele foi campeão pelo Corinthians era goleada, hein, Vitor Hugo? Ademir, mas o parâmetro do campeonato árabe, né, talvez não favoreça muito essa análise, até porque você vai para um time grande com investimento lá fora, no mínimo vai ser exigido que você vença os jogos. Ele conseguiu fazer um bom trabalho no Al-Ittihad, no Al-Wehda também, mas, Ademir, o que eu vejo assim, o Santos precisa arrumar defesa? Precisa arrumar defesa. O Santos precisa de alguém que seja mais ponderado na relação interpessoal? Também precisa, cara, ele também se encaixa. Agora, Ademir, nós não vamos esquecer que o Santos tem um ataque que é um ataque histórico do futebol mundial e que eu acho que a primeira coisa que tem que se visar quando você contrata um técnico do Santos é a vitória e os gols. E o Carille eu não vejo como sendo o cara que tem essa, como tu falou aí, a propositura, bela palavra, eu tenho mais dificuldade de enxergar o Carille treinando o Santos, não por ter sido do Corinthians, não, mas pelo estilo de jogo dele, né? Ele também é um cara que trabalha com base, com jovens, também não seria essa a restrição, mas essa forma que ele joga, a maneira como ele enxerga o futebol, pelo menos o que ele conseguiu levar para o campo, que às vezes o cara também tem uma outra ideia, mas não consegue efetivar. É mais fácil treinar a defesa, é muito mais fácil destruir do que construir. Então, com relação ao Carille, eu não colocaria ele como minha primeira opção. Eu acho que não é de se descartar, mas para o Santos, se fosse para outro clube, Ademir, por exemplo, o próprio Grêmio, no lugar do Felipão, ele seria um cara que os gremistas iam amar de paixão. Agora, o perfil, né? É o perfil. Pois é, Ademir, no Santos, pela questão de ser um cara muito ligado ao Corinthians, a cobrança em cima dele vai ser maior. Por isso, né, Ademir? Agora, você acha que hoje, na comissão técnica fixa do Carille, tem 2 ex-funcionários do Santos. O professor Valmir Cruz, que trabalhou com o Leão aqui em 98. Chegou a dirigir o time até numa partida contra o Guarani, junto com o Clodoaldo, em 99. E o Oscar, que é o preparador de goleiros. O Oscar agora está na comissão técnica do Carille. Tu acha que isso aí colabora para que ele possa desembarcar na Vila, já que são 2 experts em Santos Futebol Clube? O do Oscar, eu acho que sim. Eu já vou dar opinião. Porque o Oscar estava com o Dorival na gestão Laor. E nós temos pelo menos 2 membros do comitê de gestão que eram pessoas fortes na gestão Laor no começo da década. E o Oscar era o preparador de goleiros com o Dorival. Você deve se lembrar disso. Sim. Primeiro era o Ivan, em 2010. Perdão, não foi com o Dorival, não. Foi com o Muricy. E o Oscar, 2011, com o Muricy Ramalho, quando o Santos foi campeão da Libertadores. Lembra disso, Vitor Hugo? Sim, mas, Ademir, é tão rotativo essa questão das comissões técnicas, dos profissionais do futebol, que, assim, eu não sei até que ponto isso pesa, Ademir, para falar a verdade para você. Eu trabalhei durante um período com um Cuquinha, que não é o Cuquinha, irmão do Cuca, né? Tem um Cuquinha que é também um dos auxiliares do Carille. O Carille é um cara muito ligado também ao estado do Paraná ali, né, Ademir? Foi no período que eu trabalhei no Paraná Clube e que eu ouvia falar coisas muito boas do Carille do ponto de vista pessoal, né? Da maneira como é o dia a dia dele. É um cara muito reto, como se fala, né? Muito. Também já ouvi isso. Mas isso
só não basta. Conta muito, claro, principalmente por esse momento do Santos. Ele é um cara também que não vai faltar respeito com os atletas, não tem esse estilo, não fica na beira do campo ditando o jogo. Eu acho que o Santos tem que fugir de algumas coisas. Talvez o critério para se contratar o treinador do Santos tenha alguns aspectos que sejam a busca por alguém que seja antagônico ao que estava acontecendo anteriormente. Para parar de citar o nome do Diniz, né? A questão interpessoal, o comportamento da beira do campo, o dia a dia, a relação até com o árbitro, porque o Diniz volta e meia fica de fora dos jogos na beira do campo, o que para muitos era uma tranquilidade, vamos dizer assim, mas não é o ideal. O ideal é o treinador na beira do campo. E a minha dúvida realmente vai de encontro até o que foi dito por uma das pessoas no comentário, é a questão do DNA, que parece besteira, mas não é. Podemos dar outros nomes para essa questão do DNA, mas só para simplificar para o torcedor. E o Carille é um cara que, primeiro, o foco é a defesa. O Santos precisa arrumar defesa? Precisa. Mas vamos lembrar, né, Ademir? Como sempre, se o Santos empatar 3 jogos, ele faz 3 pontos. Só que se perder 2 e ganhar 1, arriscando, fica na frente do time que empatou 3. Verdade, por causa do critério de desempate. Para ganhar, Ademir. O Santos tem que jogar para ganhar, para vencer, principalmente os jogos na Vila. Mas o que se espera também de um treinador santista, se eu fosse coordenador técnico do Santos, fosse entrevistar os treinadores, eu queria ouvir o que ele faria de diferente do que está o momento atual, né? Não vou nem falar sobre o que ele fez nos clubes anteriores, e sim o que ele iria propor na atual situação do Santos, né? Citar algumas situações que ocorreram, como ele agiria. Tudo bem que isso é tudo dentro do campo da teoria, né, Ademir? Mas para identificar realmente se é o que o Santos busca, precisa ser muito criterioso nessa análise, Ademir. Precisa entrevistar. Se quer contratar, tem 6, 7 opções, entrevista uns 3, pelo menos. Isso está ocorrendo hoje em dia no futebol, inclusive dos clubes abrirem, entre aspas, uma concorrência e você tem que apresentar projeto. Lá fora é assim, Ademir.